Paz de Cristo, Maep, graças a Deus estamos juntos e reunidos uma vez mais para a glória do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, vamos estar usando esse meio de comunicação para estar transmitindo as nossas aulas da EBD, Escola Bíblica Dominical. Tenho certeza que será uma bênção de grande valia para a nossa vida. Nossa revista, ela traz como um tema central que nós somos selados pelo Espírito Santo, né? Como a nossa revista nos traz, ela diz: a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, vamos para a nossa primeira aula, nosso primeiro ponto. Tema central, ele diz o seguinte: Carta aos Efésios, saudações aos destinatários, né? Textuário: a vós graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e a do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1 e 2. Verdade prática: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, então daqui nós vamos para a nossa introdução. A nossa introdução da nossa primeira aula diz o seguinte: a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelada por meio de Cristo Jesus. Nessa lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, na nossa introdução, comentarista, historiadores, pesquisadores da palavra do Senhor nosso Deus, ele nos traz dois pontos importantes. Eles afirmam que a epístola de Paulo a Éfeso, os Efésios, é a rainha das epístolas e a coroa dos escritos de Paulo. Ao longo, claro, da nossa aula, ao longo dos nossos tópicos, dos pontos, nós vamos estar observando se realmente é isso. Tenho certeza que será de grande valia esse aprendizado e que realmente a carta de Éfeso, os Efésios, é uma carta maravilhosa para a nossa vida. E como ele diz no final, que a adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Assim como as 13 cartas, assim como os 66 manuscritos da palavra do Senhor, nos leva até a Cristo para que nós tenhamos uma intimidade cada vez mais com Ele. Bom, o primeiro ponto da nossa revista, acompanha aí, está falando autoria e data, né? Nosso primeiro tópico vai falar sobre a autoria. Aí o ponto 4 do primeiro tópico, aí vai falar sobre a data. Então ele vai utilizar aqui a autoria. E no início do ponto, a gente vai pontuar algumas coisas do tópico para que o vídeo não fique muito longo, muito extenso, né? Então os irmãos leiam todo ele, assim como eu li também todo ele, o conteúdo, e nós juntos vamos aprendendo um com os outros, em nome de Jesus nosso Deus. Bom, como ele diz aqui, havia um costume, no início do tópico ele diz, havia um costume, na época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Bom, isso aqui é muito importante para nós, observadores da palavra do Senhor nosso Deus. A identificação, no caso, a sua identidade. O apóstolo Paulo, ele se mostrava, as pessoas viam, o identificavam como homem de Deus. Por onde ele andava, os seus passos eram confirmados diante do Senhor. Mas aí talvez alguém pergunte o passado dele, né? Que ele era um perseguidor, agora torna-se perseguido, né? Bom, a Bíblia nos mostra que há
uma espécie de tesoura que o nosso Jesus Cristo, ele corta esse passado. Só que nós temos as consequências dos atos, dos nossos atos feitos. Então há essas consequências. O apóstolo Paulo não passou disso. Ele viveu isso, né? Nós podemos observar que Deus perdoa o pecado, mas permite que a consequência se alastre sobre a vida da pessoa, como nós vemos na história de Davi. Deus perdoando o pecado, mas houve a consequência do seu erro, e essa Deus não perdoa, ele permite que aconteça na vida do ser humano. E não foi diferente na história do apóstolo Paulo. Mas quando ele se identifica, ele não se identifica passado, ele se identifica presente. Observe na palavra do Senhor nosso Deus que ele não se mostra ao povo condicionado às travas do passado, mas em novidades de vida, assim como nós vemos ele se identificando. Aí o começo do tópico ele disse: havia um costume na época que o autor inicia a carta declarando sua identidade. Então, Paulo, apóstolo do Senhor, nós sabemos da história, quando as pessoas queriam colocar ele como apóstolo Paulo, ele não quis, ele não desejou isso, ele não anelou isso, mas o texto próprio da palavra do Senhor nosso Deus diz que pelo povo, pela sua chamada, foi atribuído ele como apóstolo. Porque esse título de apóstolo ele não queria, mas as pessoas colocaram a ele, então ele se identificava como Paulo, apóstolo do Senhor. Então ele recebeu o título depois, então assim ele pregava a palavra do Senhor, colocando o seu nome e o título a qual ele servia. Mas para o apóstolo Paulo, o seu nome é mais importante do que o título, porque o título ele revela o seu talento, mas é o seu nome que revela o seu caráter. Talento, ele não leva ninguém para o céu. Agora a Bíblia diz que a noiva do Cordeiro, que no arrebatamento, na hora que Cristo Jesus, a hora que Deus chamar, ele chamará pelo seu nome. Então, o nome que nós temos revela a nossa intimidade, aquilo que nós somos diante de Deus, porque ele vai chamar pelo nome e não pelo talento, né? Então, nós observamos aqui que o apóstolo Paulo ele se identifica como Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Bom, ainda no primeiro tópico, nós vimos aqui Saulo, Paulo, né? Saulo significa, como aqui o comentarista ele buscou em pesquisa, Saulo significa solicitado e Paulo significa pequeno. Ou seja, havia essas duas condições na vida do apóstolo Paulo. Nós vamos ver aqui em alguns pontos lá na frente que Saulo, né, ele não se identificava como Saulo, mas só como Paulo, porque ele entendia que isso era uma questão de estratégia e melhor para as pessoas ouvir para a evangelização, e esse ponto já a gente vai tratar sobre ele. Mas ele fala aqui, ó, que provavelmente foi dado esse nome de Saulo por causa de uma homenagem ao rei Saul, o primeiro rei de Israel. O nome Saulo significa solicitado, então eles entendiam que isso era provavelmente uma homenagem ao primeiro rei de Israel, que era Saul. Ambos eram da mesma tribo, a tribo de Benjamim, e o nome apóstolo Paulo, Paulo significa pequeno. Então nós vemos aqui que ele se identificava não como Saulo, mas como Paulo, porque ele entendia que isso era uma melhor para a evangelização, e nós vamos ver isso já já. Assinatura apostólica. Olha o que diz.
Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo significa como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Olha que coisa interessante. Não bastava conhecimento, não bastava a sua bagagem teológica que nós vemos no Novo Testamento, um teólogo respeitado pelas pessoas, após cresceu aos pés de Gamaliel, dos maiores rabinos da época. Não bastava só o conhecimento, mas ele usava também de estratégias. E uma das estratégias, ele se colocava como Paulo. Por que ele fazia isso? Considerava o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Então as pessoas que ouviam, ele ouvia melhor esse nome Paulo do que Saulo. Bom, aí nós vimos aqui outro detalhe relevante e reivindicação de sua autoridade apostólica, com ressalva pela vontade de Deus, isto é não escolhido por homem. Então agora ele recebe esse título, apóstolo, a sua autoridade está sobre a sua vida, então ele reivindica isso. Ele nos traz aqui que ele tinha essa autoridade. Então essa autoridade ele usava para poder proclamar o reino de Deus, a autoridade a qual Deus concedeu a ele. E nós vemos aqui que pela vontade de Deus, ele deixava muito claro para todas as pessoas que isso era a vontade de Deus. Então perceba, meus amados e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus, que isso era uma vontade não dele. Ele estava não por vontade dele. Por vontade dele, ele continuava lá, indo, perseguindo os cristãos da época, prendendo as pessoas, pegava carta, manietava as pessoas, ou seja, prendia, amarrava eles e torturava as pessoas. Ele era um perseguidor. Por sua vontade, ele continuava lá. Mas Jesus tinha uma vontade na sua vida. Então nós vemos ali que essa vontade prevaleceu sobre a vida do apóstolo Paulo. Então ele deixa muito claro a todas as pessoas que ele estava ali, pregando a palavra do Senhor, anunciando a palavra do Senhor, proclamando a palavra do Senhor, sendo uma bandeira aberta para que as pessoas vejam Cristo na sua vida, mas ele estava ali não por sua vontade, mas pela vontade de Deus que a enviou. Nós vemos isso, Jesus mostrando em todo o seu ministério. Eu estou aqui porque Deus me enviou. O apóstolo Paulo foi enviado de Deus, assim como você que está me ouvindo e vendo esse vídeo, nós também somos enviados de Deus. Bom, o terceiro ponto do primeiro tópico diz uma epístola da prisão. Bom, aqui nós vemos que quando ele escreve a carta a Filemon, está aqui no tópico, quando ele escreve a carta a Colossenses, quando ele escreve aqui aos Filipenses, e quando ele escreve aqui também a Éfeso, os Efésios, ele estava preso. Bom, de forma escrita, através de pesquisa, nós vemos que essas cartas que foram escritas, ele estava preso, né? Então, a prisão parou ele fisicamente, né? Ele não podia sair, mas dentro, espiritualmente, estava solto, né? O inimigo de nossas almas, ele por um momento e pela permissão do eterno Deus, ele deixa que o inimigo nos cerque. Mas a Bíblia diz o seguinte, que o verdadeiro leão da tribo de Judá é Jesus Cristo. O falso, ele fica rugindo ali, caçando alguém para o tragar, caçando alguma brecha. Mas o verdadeiro leão da tribo de Judá, ele está conosco. Como disse, primeira carta do apóstolo João 4,4 diz, fininhos sois de Deus, e já os tem vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Jesus Cristo é maior e ele está na nossa vida. Bom, então aqui a prisão não parou o apóstolo Paulo. Ou seja, a dificuldade, o dia mau, o dia péssimo, quando não tem dinheiro no bolso, quando não tem saúde.
quando as coisas são trancadas, quando o inimigo ele nos cerca, mas Jesus Cristo, ele permite que esse momento que nós somos cercados, nós ficamos mais fortes, nós ficamos mais corajosos, nós ficamos mais vitoriosos, nós ficamos mais íntimos. O inimigo, ele vê, olha, cerquei, olha aí, ó, tá tudo cercado, mas dentro desse cerco, a igreja se fortalece, a igreja cresce, a igreja, ela aumenta espiritualmente. Então sairemos desse cerco que Deus permitiu, porque Ele é sábio, nós sairemos gigantes espirituais para a glória do Senhor nosso Deus. Bom, agora ele traz aqui data. Quando ele nos traz a data, ele fala uma coisa interessante para a gente ganhar tempo. No meio do tópico ele diz, por cerca de 2 anos. Atos 28, verso 30. Entre 60 e 62, depois de Cristo, aproximadamente, a partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Bom, antes de falar dessa prisão domiciliar, né, que ele ficou 2 anos, e nós vamos ver já já em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso 30 e 31, eu quero falar sobre esse personagem Tíquico. Esse aqui provavelmente ele nasce em Éfeso. Ele é visto ali entre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Foi um grande evangelizador, apregoeiro do evangelho. Então ele, em um momento de dificuldade do apóstolo Paulo, ele se mostra como portador. Ou seja, o apóstolo Paulo vivia um momento difícil, complicado. Olha assim, 2 anos preso na sua própria casa, como nós vamos ver aqui em Atos 28, verso 30. Olha o que diz. Atos 28, verso 30. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. Aí o verso 31. Pregando o reino de Deus, e com toda a interpridez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Os impedimentos, Jesus tirava da sua vida. Aparecia, mas o Senhor tirava para a glória do Senhor, porque Ele é Deus na nossa vida. Bom, então esse personagem Tíquico, ele aparece ali como portador do apóstolo Paulo. Então jamais o homem e a mulher que estiver na presença de Deus ficarão sem voz. Por quê? Deus levanta um Tíquico para ser o teu portador, Ele era a pessoa que estava de fora da prisão domiciliar na sua casa do apóstolo Paulo, onde ele alugara. Ele era a pessoa que estava do lado de fora resolvendo os assuntos do ministério do apóstolo Paulo do lado de fora. Então Deus prepara uma pessoa do lado de fora para trabalhar enquanto o apóstolo Paulo aí estava trabalhando ali naquela prisão domiciliar, porque o apóstolo Paulo não estava parado. Verso 30 e 31, a Bíblia diz, Atos 28, que as pessoas iam lá, Paulo recebia e a palavra de Deus era pregada pela boca do apóstolo Paulo. E Tíquico, que era o seu companheiro, estava do lado de fora. Então, enquanto nós estamos nessa paralisação, enquanto nós estamos aparentemente cercados, Deus prepara do lado de fora um grande momento de vitória para a nossa vida. Do lado de fora, Deus está trabalhando. Do lado de fora, quando nós saímos desse cerco, Deus estará dando para nós uma vitória em bandeja e a igreja sairá mais vitoriosa em nome de Jesus, nosso Deus. Bom, agora nós vemos aqui os destinatários. Eu vou dar um corrimento nesse destinatário, vou descorrer
um pouco rápido sobre ele, a cidade de Éfeso. Nós vemos ali que era uma cidade que era conhecida pela sua área política, sua área religiosa e também pela sua área comercial. Aí lá no meio do tópico ele diz também, havia 500 mil habitantes, provavelmente, e também tinha o maior anfiteatro do mundo com capacidade para 25 mil pessoas. Perceba a força de uma cidade, 500 mil habitantes, maior do que Marabá. E uma cidade totalmente tecnológica, quando eu falo tecnológica, tecnologia da época, uma cidade forte, fortificada. Então, não precisamos da palavra do apóstolo Paulo. Não necessitamos de sua palavra, apóstolo Paulo. Pega suas trouxas e volta. Nós já somos fortes, nós já somos determinados, já temos força, mas Deus vai levar o apóstolo Paulo naquela cidade fortificada para mostrar que eles são fracos e pequenos. Pensam que são grandes, mas na verdade são pequenos, minúsculos diante de Deus. Mas o apóstolo Paulo leva a palavra do Senhor. Aqui faz todas as coisas acontecer quando nada está acontecendo. Desfaz e desfaz, faz e faz acontecer. Revela o oculto e oculta aquilo que tem que ficar por um momento e revela no momento que tem que aparecer. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo é enviado por Deus a Éfeso, os Efésios, para mostrar que essa cidade não é forte sem Deus. Porque tudo que se coloca forte, mas não tem Deus, isso é fraco e insignificante diante de Deus. Então Deus, através do apóstolo Paulo, ele leva a palavra fiel, e essa palavra fiel, as pessoas, como a Bíblia mesmo nos mostra, conhecereis a verdade vos libertará. Então não era apóstolo Paulo, não era o seu nome, não era o seu título que libertava, mas aquele que o enviou para a glória do Senhor, nosso Deus. Bom, dando continuidade aqui, nós vemos a religiosidade em Éfeso. Bom, esse tópico aqui, eu acredito que é o mais crucial, o mais importante de toda a nossa aula. Porque, Emmanuel, nós vamos observar aqui, vou fazer um descorrimento igual nós fizemos nesse outro, que diz a religiosidade de Éfeso. Bom, lá eles tinham o famoso templo de Ártemis, né? Diana, a deusa da fertilidade. Então, as pessoas entendiam que havia essa deusa Diana da fertilidade. Aí lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 28, Atos dos Apóstolos 19 e 28, o povo estava zangado. O povo está furioso. Com quem? Com a pregação do apóstolo Paulo. E se você ver Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e o verso 28, você vai perceber que o povo diz: grande é Diana, deusa de Éfeso. Então, estão dizendo ao apóstolo Paulo: saia daqui, porque nós já temos um Deus forte. Mas enquanto eles gritavam isso e clamavam, o apóstolo Paulo dizia: grande é o Deus, o eterno e o sustentador de todas as coisas. Como foi o cego Batimeu, seu nome não é Batimeu, mas o cego Batimeu, como não registra lá no Evangelho, quando as pessoas gritavam, cale a boca, ele gritava cada vez mais alto. Por quê? Porque a palavra do Senhor nosso Deus nos dá convicção que Deus é maior na nossa vida do que as ameaças dos inimigos na nossa vida. Então, eles diziam: grande é Diana, deusa da fertilidade. E o apóstolo Paulo dizia: grande é Deus, que fez tudo e todas as coisas, até a matéria que foi utilizada para fazer essa imagem de escultura, que era a deusa da fertilidade Diana, foi usado do material que Deus criou. Então, é uma criação de mãos humanas
colocado em uma espiritualidade falsa e fajuta. Como nós vemos ali no livro de Abacuque, o profeta Abacuque ele diz: ai daquele que faz uma escultura de ouro, mas por dentro não há espírito algum. Então reveste de ouro, de prata, coloca diamante, mas por dentro não há nada, é vazio. Então, a cidade fortificada, a cidade forte que eles entendiam, era uma cidade frágil e não havia estrutura por dentro. Então o apóstolo Paulo, ele estava mostrando às pessoas que grande era Deus e que nós precisamos ser grande por dentro e não estruturalmente por fora. Bom, e aqui nós vemos aqui a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e a sua redondeza. Nós estamos no tópico a igreja de Éfeso. Aí ele encontra 12 discípulos. Esses 12 discípulos aparecem em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Aí quando o apóstolo Paulo ele chega lá nesses discípulos, que não são discípulos que andaram com Jesus Cristo. E quando ele chega nesses 12 discípulos, o apóstolo Paulo disse: em quem fois batizado? E eles respondem: no batismo de João. E aí o apóstolo Paulo ele disse: mas vós sois batizado com o Espírito Santo? E eles respondem, Atos dos Apóstolos 19, nós não conhecemos o Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo batiza eles, impõe a mão neles e o Espírito Santo desce sobre ele. E a Bíblia diz que eles eram pessoas que falavam em línguas estranhas e profetizavam ousadamente. Aqueles discípulos ainda não conheciam o Espírito Santo. Nós estamos falando aqui da igreja pós-ressurreição de Cristo. Então, houve a descida do Espírito Santo, mas esse povo aqui não entendia ainda do Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo estava lá para dizer, através do seu conhecimento, que eles precisavam e necessitavam do agir do Espírito Santo. Então nós vemos aqui, assim como foi com Sansão, e levantou-se Sansão outra vez, mas o Espírito Santo já não era mais com ele. Então nós precisamos do agir do Espírito Santo dentro da nossa vida, porque ele que está conduzindo a terra neste momento. Bom, aí nós vemos aqui a saudação epistolar, a saudação, tópico 4.4, a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo, porque ele disse graça e paz. Graça, favor e merecido. Nós não merecemos o dom que nós temos. Nós não merecemos as nossas aptidões. Nós não merecemos a nossa oratória. Nós não merecemos o nosso dialeto. Nós não merecemos a nossa inteligência, o nosso conhecimento. Mas, pela graça de Deus, nós recebemos. Então, essa daqui, a saudação epistolar, nós vemos que é a mais breve dentre todas. E ele diz graça e paz. Então, graça é aquilo que nós recebemos imerecidamente. Nós recebemos por causa da graça, mas não merecemos. A misericórdia é o contrário. Nós merecemos o castigo, o juízo de Deus, mas pela sua misericórdia ele nos livra. Aquele que está com Cristo Jesus tem misericórdia de Deus. Isso não livra as consequências, mas a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pelo sangue de Cristo nós somos redimidos. Aí ele disse, graça e paz. Essa paz é vinda do trono de Deus ao nosso coração. Essa paz é o que enche nosso coração em meio a essa pandemia, em meio a esse dia mau. Mas nós temos uma paz dentro de nós, que circula através de Jesus Cristo dentro do nosso coração. Essa paz permeia, essa paz nos dá a liberdade de nós podermos estar cada vez mais diante da presença do Senhor, nosso Deus. Bom, aí diz no tópico 3, ele diz assim, propósito e mensagem, né?
Dá uma pausa aí, se já cansou, bebe alguinha, bota uma pausa, aí volta de novo. Aí vamos continuando. Aí diz o propósito e mensagem. Aí, propósito. Aí diz assim, ó. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos primeiros capítulos inicia a carta, percebemos alguns ênfase, sinalizando a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos. O apóstolo Paulo, ele vem de uma região já difícil e vai para Éfeso e está preocupado com pessoas que tinham pouco conhecimento porque eram novos convertidos. Então o apóstolo Paulo, com todo o seu conhecimento, ele estava preocupado com pessoas que estavam ainda em fase de ignorância do conhecimento. Eram pessoas novas convertidas. Mas a palavra do Senhor, ela nos trata de igual forma a vida a qual nós vivemos. Então, se nós temos no início, ela trata no início. Se nós estamos no meio, ela trata no meio. Se nós estamos caminhando para a nossa bênção eterna, né? A hora que nós partimos para a glória do Senhor, o arrebatamento do Senhor é a que nós estamos, ela trata de igual forma nós vivemos. A palavra de Deus é sábia. Ela sabe aquilo que ela faz na nossa vida. Bom, aí ele nos traz esses novos, ele traz essa palavra aos novos convertidos, dando ânimo. Aí lá no meio ele diz assim, destaca-se ainda uma preocupação com a unidade, a paz entre os judeus e gentios cristãos. Bom, o apóstolo Paulo, por sua vez, ele não fazia acepção de pessoas, e ele pregava tanto para judeu como para gentio. Então, eles não se davam esses dois povos, né? Mas o apóstolo Paulo, ele veio para unir. União, somos mais fortes. Por mais que a pessoa não fale da mesma forma que você fala, não pense da mesma forma que você pensa, não agiria da mesma forma que você agiria, mas é povo de Deus, tem pensamentos diferentes de você. É normal haver uma divergência. O local onde nós teremos completo, pleno diante de Deus é na eternidade. Aqui não. Aqui nós vamos ter divergência. Então Paulo se vê em grupos que havia divergência entre judeus e gentios, mas ele não faz acepção de pessoas, mas pronuncia a palavra do Senhor nosso Deus. Bom, aí vamos lá para a mensagem. Bom, a mensagem é o seguinte, a mensagem, lá no começo, a mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas, Jesus Cristo, a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. A consumação do plano eterno de Deus, da pessoa Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação, conciliação, povos, por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Até aqui, nesse nosso ponto. Bom, estamos aí em 33 minutos, já estamos caminhando para o nosso fim, daqui nós seguimos para a nossa conclusão. Bom, basicamente nesse tópico, ele nos traz que a igreja possui uma cabeça, que é Cristo, e nós somos o corpo. Cabeça manda no corpo. Então, se mexe por causa da cabeça. A cabeça controla todos os membros. Então, o braço direito está aqui, o esquerdo está aqui, todo o corpo está aqui, porque a cabeça está controlando todas as coisas. Nós estamos no lugar certo, se estamos na vontade de Deus. Quando a pessoa está na vontade de Deus, ele sempre vai estar no lugar certo. Porque a pessoa que está na vontade de Deus, ele obedece aonde deve estar. Então a cabeça que é Cristo, nós somos o corpo, então quando a cabeça que é Cristo mandar, nós obedecemos. Guarde essa palavra. Deus em Cristo, ele nos abençoa quando nós somos obedientes. Conclusão, vou ler a conclusão, diz assim.
A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seus conteúdos recordam o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalha contra as forças das trevas. Meus amados ouvintes da palavra do Senhor, então Jesus Cristo, ele está na frente, ele é o nosso general. Em meio a tudo isso que nós ouvimos diante da palavra do Senhor, Jesus Cristo estará conosco até a consumação dos séculos. Amém? Irmão, guarde essa palavra em seu coração. Vamos estar transmitindo as outras aulas. Em nome de Jesus, vá orando aí pela nossa vida, pelo nosso ministério. Em nome de Jesus, nosso Deus, assim como eu oro por todos, estou com saudade. Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Deus abençoe o nosso mundo. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe o Ministério Maep. Deus abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço.